teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Olá, boa noite, tudo bem? Aqui estamos para mais um estudo da Bíblia e quero lhe dar as boas-vindas. Creio que hoje nós vamos aprender muito. Estamos começando o estudo do livro de Números. Pegue a sua Bíblia e vamos fazer esta caminhada bíblica. Antes, porém, oremos. Pai, obrigado pela oportunidade que nos dás de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Te pedimos a orientação, sabedoria e inspiração do Espírito Santo para ministrar a Tua Palavra e que fales aos nossos corações, nos ensines a Tua verdade. Nos ajudes a aplicá-la às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Terminamos o livro de Levítico e agora estamos entrando em Números. Este é um livro muito importante da Bíblia. O livro de Números, ele começa logo após o final do livro de Êxodo. Na ordem da sua Bíblia não é assim, porque entre Êxodo e Números nós temos o livro de Levítico. Porém, historicamente, Números se segue a Êxodo. Apenas para nos posicionarmos, então, no contexto histórico, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 34, que diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, aquela tenda onde o povo de Israel trazia os sacrifícios e fazia adoração ao Senhor. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, que é o mesmo que o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Olha que coisa tremenda, como Deus proveu para o seu povo lá no deserto. Você sabe que o deserto é muito quente durante o dia, mas à noite ele é gelado. Eu moro aqui na entrada do deserto, o famoso deserto de Mojave. Ele é subdividido em vários desertos, mas é um só deserto aqui do sul da Califórnia. E Fontana, onde eu moro, está bem na divisa do não deserto com o deserto. E a gente sente aqui, quando sopra algum vento lá do deserto, a areia vem e cobre a nossa cidade, as casas ficam cheias de pó,
é incrível. Mas não é aquele pó de poluição como lá em Los Angeles, né? Que é mais pó, areia propriamente dito. E veja o que Deus fez. Durante o dia havia uma nuvem que pairava sobre o povo, ó, trazendo-lhes refresco, refrigério, ar-condicionado. Ah, que coisa maravilhosa. Quando eu entro no meu carro, por exemplo, aqui agora, sul da Califórnia, é verão e nós temos dias que a temperatura chega facilmente a 40 graus. Não está chegando ainda, mas já passou dos 30, né? E aí o que acontece? Deus então lhes dava um ar-condicionado. Estava dizendo, quando eu entro no carro é aquela delícia, porque eu ligo meu ar-condicionado. As casas aqui, a maioria tem ar-condicionado também, por causa do extremo calor. Agora Deus então providenciou para o seu povo o ar-condicionado. Mas à noite é frio. Às vezes aqui a temperatura está 40 graus durante o dia e quando é à noite cai para 12, 10 graus. E mais para o meio do deserto é mais frio ainda. Então Deus à noite fazia com que uma nuvem, um fogo viesse daquela nuvem. Então ela se transformava numa nuvem de fogo. Olha que coisa maravilhosa. E assim ele aquecia o povo, aquecimento central. Como Deus já pensava em tudo isso, não é? E nós vimos aqui que o povo ele ficou acampado lá no Monte Sinai por um ano. E então Deus manda que eles partam dali. Então agora nós vamos ler Números, capítulo 1, versículos 1 a 4. Veja o que Deus diz. Já encontrou? O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do deserto. Ele disse, faça um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Então Deus dá uma ordem a Moisés, para que ele e Arão, juntamente com líderes de cada tribo, lembra-se que eram 12 tribos, contem o povo, façam o recenseamento de todos da idade de 20 anos para cima que pudessem servir no exército. Okay? Então, primeiro, antes de avançarmos no texto propriamente dito, vamos fazer algumas considerações sobre o livro de Números. Este é o quarto livro do Antigo Testamento. Também é o quarto livro do Pentateuco. O Pentateuco, como você deve se lembrar, são 5 livros escritos por Moisés, sendo que Números, então, é o quarto destes livros. Por que este livro é chamado de Números? Em hebraico, na verdade, este livro é chamado de No Deserto. Por quê? Porque aqui no versículo 1 diz o seguinte, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai. Então, é chamado de No Deserto porque toda a história do livro de Números se passa no deserto, enquanto o povo faz a sua caminhada pelo deserto, indo terminar lá na planície de Moabe, à vista da terra prometida. Eu disse todo, mas na verdade quase todo o livro, não é verdade? Entretanto, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, na versão que se chama Septuaginta, os tradutores chamaram Números de aritmoi, que em português significa números, devido à proeminência dos dados do recenseamento que se encontram nos capítulos 1 a 3 e também no capítulo 26. Está claro agora porque se chama Números? O assunto de destaque neste livro é o recenseamento do povo de Israel. Houve 2 recenseamentos. O primeiro, da primeira geração, que é esse que Deus ordena aqui no capítulo 1. A primeira geração é aquela que saiu do Egito. O segundo é o da segunda geração, ou seja, os menores de 20 anos, ou seja, os que tinham menos de 20 anos, por ocasião do primeiro recenseamento, e também os que nasceram no deserto, ok? E o livro pode ser dividido em 5 partes fáceis de a gente guardar, embora depois nós vamos até falar sobre mais detalhes, mas podemos dizer que o tema principal do livro é a jornada do povo de Israel do Monte Sinai à Terra Prometida. A primeira parte, a primeira divisão do livro é a preparação para a viagem, que se encontra nos capítulos 1 até o capítulo 10, ok? Depois a desafeição da viagem, dos capítulos 10, versículo 11 até o 14, 45, que é quando o povo cria problemas de rebeldia,
contra Deus. Depois nós temos a interrupção da viagem, dos capítulos 15 a 19, e finalmente a quarta parte, a quarta divisão, que é a continuação da viagem, dos capítulos 20 a 36. Espero que tenha ficado claro. Por que a ênfase em números? Alguém pode perguntar, mas por que números? Porque Deus queria que se contasse os números. Essa mesma pergunta ocorre hoje em muitas igrejas. Por quê? Será que Deus está interessado em números? Porque algumas igrejas fazem questão de contar os números. Os números são importantes, são relevantes ou não são? Alguns dizem assim, não, Deus não está interessado em números, Deus não está interessado em quantidade, Deus está interessado em qualidade. Eu chamaria isso, eu inventei duas palavras. A primeira é numerofobia, ou seja, medo dos números. Deus só se preocupa com a qualidade. É claro que para Deus a qualidade é importantíssima e ela vem antes da quantidade. Mas se números não fossem importantes para Deus, ele não teria mandado contar. E esta não é a única ocasião em que Deus manda contar pessoas na Bíblia. Quando você lê o livro de Atos, por exemplo, diz que eram 120 discípulos que se reuniram no cenáculo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio pela primeira vez sobre a igreja. E quando Pedro prega, diz que quase 3.000 almas se agregaram à igreja naquele dia. O que são isso? São números. Mais tarde, no capítulo 3, a gente lê que esses números se transformam em cerca de 5.000. Ora, nós estamos falando da palavra inspirada de Deus, que então registra números. E como eu disse, não é só no livro de Números, mas também não é só no livro de Atos, muitos outros lugares. Jesus também, ele escolheu 12 discípulos. Esse número pode ser representativo das 12 tribos de Israel, mas não importa, são números, ok? E muitas vezes a Bíblia também nos fala, não só do ministério de Jesus, como também dos apóstolos, com relação a números. Por exemplo, em uma ocasião, Jesus alimentou 4.000 pessoas. Em outra ocasião, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Por que estes números estão lá, eu não sei, mas que eles tinham alguma importância, eles tinham, né? Não só para mostrar que havia muita gente ali, mas para demonstrar o poder de Deus, especificamente o poder de Jesus em multiplicar os alimentos para que uma grande multidão se alimentasse. E lá no livro de Atos, para mostrar o crescimento da igreja. E como eu disse, você vai encontrar números em toda a Bíblia, existe até um estudo específico de numerologia bíblica que atribui a cada número da Bíblia um certo significado, ok? Mas não é isso que a gente vai tratar aqui agora. Mas há pessoas que têm medo, não, a gente não tem que se preocupar com números, a gente não deve se preocupar com números, Deus quer a qualidade, como eu já disse, Deus quer a qualidade, mas isso não quer dizer que Deus também não queira a quantidade. Você se lembra daquela parábola da grande ceia que o Senhor chamou vários convidados para a ceia e na hora eles não apareceram? E então o Senhor ficou muito bravo, cada um deu uma desculpa, porque eu comprei uma terra e preciso viver. Quem é que compra uma terra sem antes ir lá ver, não é verdade? Eu comprei uma junta de bois, eu preciso experimentar. Quem é que compra uma junta de bois sem ver, sem experimentar antes? Se você é do campo, você sabe do que eu estou falando. Eu casei, não podia... Poxa vida, se você sabia que aquele dia ia ser o grande jantar, das duas uma, ou você já avisava que você não podia ir porque você ia se casar, ou você dizia, bom, eu não posso ir então por causa disso, ou então você remarcava o casamento. Mas não aparecia e dar essa desculpa. Aí o que o Senhor fala para o seu Senhor, agora você saia e chame todas as pessoas que você encontrar por aí, mande vir para a minha casa, para a grande ceia que eu preparei. E aí quando ele chega, ele fala assim, olha Senhor, eu chamei todos que estavam pela rua, mas ainda há lugar. E aí o Senhor falou assim, saia pelas vias e valados, saia por todos os lados, é o que ele quer dizer. Vá para os becos, procure as pessoas, vá lá atrás do sem-teto, vá atrás daqueles que não têm oportunidade, que não têm o que comer nesta noite. Enfim, vá a todos que você encontrar e traga-os para que a minha casa se encha, para que a minha casa fique cheia. Então Deus tem interesse em números, sim. Não é? Deus quer que um grande número de pessoas venham fazer parte da sua família. Na verdade, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que ninguém pereça. E ele faz tudo o que está ao seu alcance para trazer as pessoas
até ele. Por outro lado, existe a outra palavra que eu cunhei, que eu inventei, que é a numeromania, que é o oposto, o extremo oposto, em que pessoas só se preocupam com números. Para ela, números são as coisas mais importantes. Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Enquanto pastores, às vezes eu não gosto de alguns aspectos, de algumas conversas. Fulano fala assim, porque na minha igreja tem tantos membros. O outro, a primeira pergunta que ele faz é quando ele conta, quantos membros tem na sua igreja? Normalmente eu respondo a pergunta dessa maneira, dizendo quantos membros tem na nossa igreja. Eu digo assim, olha, nós temos lá entre membros e congregados e crianças, conto todos porque contar só membros, não é verdade? Mas é uma pergunta que eu não gosto de responder, porque eu creio que a gente não deve estar tão preocupado em ficar dando relatórios numéricos, né? Para as denominações é importante, para o recenseamento do país é importante, mas não assim dessas conversas, porque dá a impressão que quanto mais pessoas tem numa igreja, melhor ela é, e nem sempre. Número e qualidade, quantidade nem sempre são sinônimos. Espero ter deixado isso bem claro. Então existe também essa numeromania. A pessoa vai lá, prega e diz, eu preguei e 40 pessoas aceitaram a Jesus. Aí outro diz, não, mas eu preguei em tal lugar e 400 pessoas, né? E tem gente que quando vai dar o relatório evangelístico do trabalho, evangelista que foi lá e fez, pessoas aceitaram Jesus, em vez de ele dar um relatório evangelístico, ele dá um relatório evangelástico. Entendeu? Ele aumenta os números. Isso é a numeromania, é uma preocupação demasiada com números, como se estes números é que fossem fazer a diferença. Não, Deus, ele sim, ele quer que números sejam contados, mas ele não quer que a ênfase seja nos números. Mas o que é esse livro, então, nos ensina com essa contagem, com este recenseamento? Esse recenseamento não foi muito diferente dos recenseamentos que se fazem no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Este ano é ano de recenseamento aqui. Se você ainda não respondeu aquele papel que veio, ou talvez o e-mail que você recebeu do recenseamento, é mandatório, é obrigatório que você preencha. Então, eu quero encorajar você a preencher. Ali você não vai dar nenhuma informação do seu status nesse país, nenhuma informação. O governo quer saber quantas pessoas tem na sua casa. É só isso, tá bem? Porque é importante para o país, e ali também você vai responder qual é a sua raça ou etnia, né? Isso é importante para que o governo possa distribuir as verbas, as arrecadações de impostos de acordo com as necessidades e atender aos diversos grupos étnicos e também os níveis de educação do país. Isso é verdade, tanto aqui como no Brasil. Então é muito importante que a gente responda a esse recenseamento. E Deus aqui, no caso, queria fazer o mesmo, só que neste caso específico, a preocupação maior de Deus, se eu posso chamar de preocupação, era com o número das pessoas que podiam servir no exército. Foram contados só os homens, ok? De 20 anos para cima. Quantos eram? Vamos ver. Vamos ver aqui na Bíblia, em Números capítulo 1, ok? Capítulo 1, versículo 44. Se você tem aí a sua Bíblia, veja comigo. Números capítulo 1, versículo 44. A propósito, quando você procura, os levitas não foram contados, porque eles não faziam parte do exército, ok? Lembre-se que os levitas eram a tribo sacerdotal. Então diz aqui, Números 1, 44. Esses foram os homens contados por Moisés, por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Versículo 45. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. Se você pegar esse número e multiplicá-lo pelo número de mulheres, crianças e adolescentes e jovens menores de 20 anos, você teria aproximadamente 2 milhões de pessoas entre o povo de Israel nesta ocasião. Mas os que podiam servir eram estes cerca de 600 mil, tá certo? Agora, por que Deus conta os números? Deus conta as suas ovelhas. Ele sabe quantas ele tem. Ele sabe quantas são as suas ovelhas. E Deus se preocupa e cuida de cada uma individualmente. Jesus disse o seguinte: o bom pastor conhece as suas ovelhas e estas o seguem. Ele estava se referindo a ele mesmo. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem. Então veja bem,
Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Deus conhece cada uma das suas ovelhas. Ele conhece você individualmente. Ele sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe quais são as suas aspirações. Ele também sabe quais são as suas frustrações. E ele tem um interesse especial em você. Ele ama você com um amor que não tem medida. Um amor imensurável. Um amor mais profundo que o oceano. Mais alto que os céus. Um amor que não tem fim. E ele se preocupa com você individualmente. Em meio a estes milhões de seguidores de Jesus que existem no mundo, ele se preocupa e cuida de você. Ele cuida de você. Jesus diz que o pastor tinha 100 ovelhas no seu curral, no seu redil, e uma delas se perdeu. O que ele fez? Ele deixou as 99 no redil e foi atrás daquela que se perdeu. E encontrando, ele a colocou sobre os seus ombros, levou para o redil e se reuniu com seus amigos e fez uma grande celebração. Poxa, se eu tenho 99, por que celebrar uma? Porque uma é tão importante quanto as 99. Uma é tão importante quanto as 100. Cada uma é uma alma preciosa para o Senhor. Cada uma é uma vida preciosa para o Senhor. Ele é capaz de deixar as 99 no redil e ir atrás daquela que se perdeu. Quem sabe você hoje está como aquela ovelha que se perdeu. Você conhece o Senhor, mas você se afastou dele. Você era uma das 100 ovelhas do aprisco, mas você, por algum motivo, se desviou pelo deserto e foi caminhando por aí e agora você não consegue voltar. O bom pastor está aí para te receber, para te colocar nos braços, para carregar-te volta ao lar. Entregue-se a ele hoje, diga: Jesus, eu estou aqui, eu me afastei de ti, eu sou aquela ovelha que se perdeu. Alguns talvez sejam ovelhas rebeldes, outros nem tanto, mas acabaram se perdendo. Volte enquanto há tempo, volte que o pastor está chamando. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça a voz de Jesus falando: vem, filho, vem para casa, vem, filha, volte para casa, vamos para o redil. Lá você vai encontrar alimento, lá você vai encontrar sustento, lá você vai encontrar consolo, lá você vai encontrar força, lá você vai encontrar poder, lá você vai encontrar tudo o que o seu espírito e a sua alma necessitam, tudo o que o seu coração almeja. É só Jesus que pode lhe dar isso. Agora Jesus diz o seguinte: o bom pastor conhece as suas ovelhas e estas o seguem. Você está seguindo a Jesus? Ele nos conhece, nós ouvimos a sua voz e o seguimos, ok? E a lição que nós aprendemos aqui em Números é que Deus guia suas ovelhas no caminho certo. Pode ser um deserto, mas Deus nos guia no caminho certo. Ele pegou o povo de Israel, tirou do Egito, fez com que eles ficassem um ano lá no deserto do Sinai, ali em frente ao Monte Sinai. Depois ele os tirou e eles caminharam cerca de 38 anos, perfazendo um total de 40 anos naqueles desertos ali da península do Sinai. Eles ficavam dando voltas. Era caminhando pelo deserto, mas era o caminho certo. Deus sabia por que ele os estava guiando pelo deserto. Ele tinha um propósito. Deus guia suas ovelhas no caminho certo, mas elas precisam segui-lo. Isto é, precisam ser obedientes. E esta é a grande lição que a gente aprende com Números. O povo foi rebelde. O povo, em várias ocasiões, se rebelou contra Deus. Nós vamos ver isso com mais detalhes da próxima vez. Mas o povo não quis ouvir a voz de Deus. O povo reclamava, Deus os abençoava, mas eles reclamavam de novo. E eles se levantavam contra Deus. Eles faziam muitas coisas erradas. Para termos a vitória na nossa vida e sermos conduzidos até a nossa terra prometida, até a nossa vitória, nós precisamos ser obedientes. Ouvir a voz do bom pastor e segui-lo, obedecendo-o em tudo. E nós veremos que, infelizmente, daquela geração que saiu do Egito, ninguém, exceto Josué e Caleb, que inclusive já mencionamos em estudos anteriores, entrou na terra prometida.
que você não se perca pelo caminho, que você não morra no deserto. Conhece aquela expressão, nadou, nadou e morreu na praia? Que você não morra na praia, que você não morra à porta da terra prometida. Que você não morra quando está prestes a alcançar a vitória, que você não desista, que você não se desanime, que você não volte as costas para o Senhor, que você não deixe o caminho do Senhor. O caminho é difícil? É, mas é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não prometeu um caminho que é um mar de rosas. Lembra daquela música? Eu gosto muito delas. Mas você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Jesus poderia praticamente nos dizer a mesma coisa, não nos prometiu um mar de rosas, prometiu um caminho, mas nesse caminho haverá pedras, nesse caminho haverá desertos, nesse caminho haverá lutas, mas eu vou conduzir você de glória em glória, de vitória em vitória, se você for fiel a mim, se você me obedecer, se você ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos e for fiel, eu seguirei com você, eu estarei à sua frente, guiando até que você chegue lá. Amém? Seja fiel ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra de exortação e também de encorajamento que encontramos aqui em Números. Esta lição preciosa de que o Senhor conhece as suas ovelhas. O Senhor sabe o número de todas elas, mas o Senhor se preocupa e liga e cuida de cada uma individualmente. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de cada um dos nossos espectadores. Senhor, que cada um nesta noite possa sentir o teu toque, o teu abraço, o Senhor pegando nos braços e colocando no redil. E nós oramos de um modo especial para aqueles que estão afastados, como aquela ovelha dentre a seio, que se afastou, que se perdeu. Traze de volta. Traze essas vidas preciosas de volta aos teus caminhos, que elas possam sentir o toque do Espírito Santo. E Jesus falando com elas, volta meu filho, volta minha filha, e que nesta noite estas pessoas possam voltar ao Senhor, ser reconciliadas contigo, ser restauradas e ser reintegradas no teu rebanho, no teu povo, em nome de Jesus. Amém. E se você é uma pessoa que quer receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou quer voltar neste momento, faça comigo esta oração. Se você quer também voltar ao redil, faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que estou andando longe dos teus caminhos, como aquela ovelha perdida. Mas nesta noite, reconheço a minha desobediência e a minha rebeldia. Te peço que me perdoes os meus pecados e que me restaures a ti, e que me coloques na tua família e no teu rebanho, e me ajudes a te seguir todos os dias da minha vida e a te ser obediente. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Domingo estaremos realizando o nosso culto presencial às 5 horas da tarde. Eu quero convidar você a estar lá com a gente. Se você não está em Los Angeles, assista pelo Facebook da Bíblia, ou pelo Facebook de Miguel Banês, ou de Cristina Banês, ou assista pelo YouTube da Bíblia. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E será muito bom ter você com a gente. E eu quero pedir que você, ao assistir, também dê lá um like e que você compartilhe, que você faça um share, seja no YouTube, seja no Facebook, para que milhares de pessoas do mundo inteiro possam ouvir a palavra de Deus e ser abençoadas. Amém? Até domingo, se Deus quiser, e na semana que vem teremos mais célula virtual e estudo bíblico virtual também. Hoje, muito obrigado pela sua presença nesse estudo bíblico virtual. Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por cada um que nos assistiu nesta noite, abençoa cada vida e abençoa cada família, suprindo todas as necessidades e abençoando, revelando-te como o bom pastor a cada vida e a cada um que nos vê. Que cada um possa ser tua ovelha, que se aconchega em ti e de ti recebe o consolo e o conforto através do Espírito Santo e caminha contigo e tem as suas necessidades supridas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus te abençoe ricamente e nos vemos no domingo. Ora vem, Senhor, para bem perto de mim, e que o tempo nos conserve sempre assim, num vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois
tão doce, tão vital para o coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em deserto. Nestas horas é tão bom te ter por perto. Consciente sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo nesta tão doce quietude o prazer de te ter como meu amigo. Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto de mim, e que o tempo nos conserve sempre assim, num vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas pra curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce, tão vital para o coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em deserto. Nestas horas é tão bom te ter por perto. Consciente sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo nesta tão doce quietude, prazer de te ter como meu amigo. O prazer de te ter como meu amigo. O prazer de te ter como meu amigo. Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto